E o São Paulo tem proposta oficial por Ferrarese. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e te conta também sobre a situação de Cuéllar, que está à venda na Arábia Saudita. Será que ele pode voltar a interessar o Corinthians? Preciso te atualizar também sobre a folha salarial do Cruzeiro, o interesse de gente do Flamengo em Danilo, de saída na Juventus. Tem novidades importantes sobre Richard Rios e Palmeiras. Falo sobre Arthur, que recebeu proposta oficial do Clube Atlético Mineiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças, novidades sobre o Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live para não perder nenhuma notícia. Preciso começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias, falando que Franco Cristaldo não aceitou a proposta de renovação de contrato feita pelo Grêmio. As negociações estão travadas, ele tem vínculo longo, mas teria um reajuste salarial para se adequar ao seu atual status dentro do clube. Já John Kennedy foi anunciado de forma oficial como novo reforço do Pachuca do México. O atacante do Fluminense vai por empréstimo de 3 milhões de reais. Se o Pachuca quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar gastar mais 36 milhões de reais. Já o Internacional deu um chapéu no Vitória e fechou a contratação do volante Ronaldo, formado na base do Flamengo, com passagem pelo Bahia e que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Tinha negociações avançadas com o Vitória, mas será reforço do Inter Colorado, que se apressou para a substituição do Thiago Maia, que está a caminho do Santos. Preciso te contar agora que Richard Rios esteve nos planos do Tottenham, pelo menos foi o que informou um site italiano chamado Area Napoli. Aí você deve estar se perguntando, mas por que um site de Nápoles informa que o Richard Rios interessou ao Tottenham? Tem uma lógica por trás dessa notícia. O Napoli, time da cidade, é um dos interessados no volante colombiano que pertence ao Palmeiras. E uma pessoa da diretoria do Napoli vazou essa informação de que o Tottenham fez proposta ao Palmeiras e essa oferta pelo Richard Rios foi recusada. Importante contar que ninguém no Palmeiras confirma interesse de clubes do exterior pelo Richard Rios. Estou tentando também resposta do staff do jogador. A ideia do Verdão, isso já é público e notório, é manter seus principais atletas, pelo menos até o Super Mundial de Clubes. Dá para citar, por exemplo, o caso do Richard Rios e também do Vitor Reis, zagueiro super badalado que pode render a maior negociação da história do futebol brasileiro envolvendo um atleta dessa posição. Só para completar em relação ao Richard Rios, o Verdão tem 70% dos direitos econômicos, jogador comprado bem barato, não custou mais do que 8 milhões de reais. Quem pode estar deixando o Palmeiras nos próximos dias é Rony. Já havia contado para vocês durante o final de semana do interesse do Fluminense em sua contratação. O staff do Rony avançou nas conversas com o Fluminense. Agora falta que os clubes cheguem a um acordo e o Palmeiras já mudou a sua percepção em relação a algumas semanas atrás, quando exigia uma baita compensação financeira. O Verdão já admite prejuízo com um atleta que custou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Só para completar mais uma informação sobre o Rony, tenho visto muita gente afirmando que o Rony tem negociações em andamento com o Atlético Mineiro. Uma pessoa que trabalha para o Rony me assegurou que houve um contato lá atrás e nenhuma conversa avançou. Preciso falar agora sobre o Vasco e a difícil busca por zagueiros. O Cruz Maltino já contratou 2 atletas, o Lucas Freitas do Palmeiras e o Oliveira do Cruzeiro, mas ainda pensa em um nome grande. E vários foram jogadores especulados, entre eles Samir, Balbuena, Davi Luiz, entre outros. Hoje, uma alternativa mais viável parece ser Maurício Lemos, uruguaio de 29 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está completamente fora dos planos do Galo. Ele vai para o último ano do vínculo. O mesmo Maurício Lemos que chegou a estar perto do Vasco e do São Paulo em agosto. O Atlético havia liberado o atleta para fechar a negociação, mas foi o Maurício Lemos quem preferiu permanecer na cidade do Galo, mesmo não sendo utilizado. O Vasco retomou as conversas, o Galo já deu aval para a negociação. A ideia do Cruz Maltino é fechar um empréstimo até dezembro com o Maurício Lemos, assumindo 100% dos seus vencimentos. Ele ganha na casa dos 400 mil reais por mês. Prometo ficar de olho em novidades sobre o mercado vascaíno para contar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre um baita negócio fechado pelo Santos. Santos e Botafogo oficializaram na noite dessa segunda-feira a transferência do zagueiro Jair.
pacote total de até 17 milhões de euros. São 12 milhões de euros fixos, que equivalem a 76 milhões e meio de reais. Há também mais bônus de 2 milhões de euros, que estão condicionados à performance do atleta com a camisa botafoguense. Além disso, ainda foi incluído no negócio o Tiquinho Soares, que vai com um valor fixado de 3 milhões de euros. Tiquinho se torna jogador do Santos, tá? Líquido e certo, ele será atleta do Peixe. Mas só para efeito de contabilidade, o Botafogo imaginou o valor do Tiquinho em 3 milhões de euros. Então soma seus 12 milhões de euros fixos, mais 2 em bônus, mais 3 do Tiquinho, em um pacote de 17 milhões de euros. Muito dinheiro por um atleta como o Jair, que é bom, promissor, mas que ainda não se justificou. Vamos ver como é que ele se sai com a camisa botafoguense. Vale a lembrança também de que o Santos ainda fica com 10% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa ser transferido para algum clube grande da Europa muito em breve. Lucas Halter e Danilo Barbosa, que foram especulados para participarem da negociação, não quiseram jogar na Vila Belmiro. O Tiquinho topou e vai ter mantido seu salário de aproximadamente R$1 milhão por mês. Só para complementar, o Santos está muito confiante de que os bônus de 2 milhões de euros serão alcançados, segundo dirigentes santistas. Esses bônus têm facilmente a possibilidade de alcançá-los, até porque estão associados ao desempenho do atleta por lá. Só para completar, mais uma sobre o Santos e outra sobre o Botafogo. Em relação ao Peixe, Thiago Maia, praticamente contratado, o Santos vai assumir 100% da dívida que o Inter tem para com o Flamengo, de 4 milhões de euros, Thiago Maia voltando à Vila Belmiro. Já o Botafogo anunciou a chegada de um novo patrocínio master, a VBET, que substitui a Parimat, contrato de 55 milhões de reais por ano, fixos, com metas. Esse contrato pode alcançar até 70 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, de olho em Arthur. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Galo já ofereceu 10 milhões de euros ao Zenit para ficar com o atleta em definitivo. Você lembra do Arthur, né? Atacante revelado no Palmeiras, vendido ao Red Bull Bragantino, recomprado pelo Palmeiras e adquirido pelo Zenit na temporada passada por 15 milhões de euros. Por lá as coisas não têm se saído bem. O Arthur é muito mais reserva do que titular, até por isso deseja voltar ao Brasil. A tendência é que o Atlético precise melhorar um pouquinho essa proposta para que o negócio avance. O Zenit prefere vender o jogador, mas recuperar quase todo o investimento de 15 milhões de euros. Só para complementar em relação ao Galo, informação a respeito da busca por um CEO não é animador. Paulo Brax, que perdeu espaço no Santos depois da chegada do Pedro Martins, é o favorito para assumir esse lugar de CEO do futebol que o Galo busca desde o fim do ano passado. As primeiras tentativas de Rodrigo Caetano, que preferiu continuar na CBF, de Cadu Santoro, que segue como o homem forte do futebol do City no Bahia, teve também um contato com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Depois de 3 negativas, as conversas com o Paulo Brax avançaram e a tendência é de um acordo nas próximas horas. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que, se confirmar as contratações de Valentim Gomes e Fabrício Bruno, alcançará a maior folha salarial de sua história, os 20 milhões de reais por mês. Esse número já havia sido planejado no ano passado, quando o Pedrinho BH assumiu a SAF cruzeirense. Na oportunidade, enquanto dirigido pelo Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro gastava 12 milhões de reais mensais. Chegaram vários reforços que levaram a folha do Cruzeiro para, ainda em 2024, 17 milhões de reais. Você vai lembrar que vários atletas que não faziam parte dos planos deixaram a Raposa na metade do ano passado. Com isso, a folha caiu para 15 milhões de reais. Mas já são 10 as contratações para esse ano, se confirmadas as chegadas do Valentim Gomes do Vélez, em operação de 62 milhões de reais, e do Fabrício Bruno do Flamengo, numa operação de 45 milhões de reais. Com esses 10 reforços associados e somados às saídas de alguns atletas, a folha cruzeirense vai gerar na casa dos 20 milhões de reais, que fazem do Cruzeiro hoje o 4º clube que mais gasta no futebol brasileiro. Primeiro lugar do Flamengo, 35 milhões de reais. Depois aparecem Corinthians e Palmeiras com mais ou menos 26 milhões de reais cada. Na 4ª colocação, o Cruzeiro com 20 milhões de reais. Importante lembrar que o Botafogo, que tinha a mesma folha salarial de Palmeiras e Corinthians, acabou perdendo vários atletas. Foram 11 as saídas até aqui e até agora nenhum reforço. Até por isso precisamos aguardar os próximos movimentos do Botafogo para entender em que condição ele vai se colocar para a temporada de 2025.
Só para completar em relação à folha salarial do Cruzeiro, Gabigol é o jogador mais bem pago do elenco cruzeirense, 2 milhões e 400 mil por mês. Na sequência aparece o Dudu e também o Matheus Pereira. Matheus Pereira com salário de 1 milhão e 800 mil mensais, o Dudu com 1 milhão e 600 mil por mês. Só para completar, o Cruzeiro já viajou na noite de domingo para os Estados Unidos para iniciar a pré-temporada. Já Alexandre Matos ficou no Brasil para tratar dos últimos termos em relação a Vélez e Flamengo para a contratação dos dois zagueiros. Hora de falar sobre o Flamengo na busca por jogadores. Já contei para vocês que centroavante e zagueiro são as prioridades do Fla, certo? Também venho dizendo desde a semana passada que Juninho, atacante de 28 anos de idade que pertence ao Qarabag, é o plano A, B e C do Flamengo. Existe otimismo no Fla para que o negócio com o time do Azerbaijão seja sacramentado nas próximas horas. Quero falar também sobre zagueiro. Se depender apenas de Felipe Luiz, pode haver acordo com Danilo. Lateral direito que foi da seleção brasileira, pertence à Juventus, tem atuado como defensor na Juve. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Danilo se desentendeu com o Thiago Motta, técnico da Juventus, até por isso a rescisão do contrato está sendo definida a 6 meses do fim do vínculo. O lateral, zagueiro e capitão ou ex-capitão da Juventus deve rescindir seu contrato a qualquer momento. A maior possibilidade é de transferência para o Napoli, que já demonstrou a intenção de ficar com o atleta. Mas o Felipe Luiz e o Alexandro, com quem ele trabalhou durante bastante tempo na própria Juventus, tentam convencer o Danilo a voltar para o Brasil para jogar por aqui. O Santos e o Vasco da Gama são outros dois clubes interessados. O Danilo já foi avisado que se aceitar a proposta do Flamengo, caso rescinda seu contrato com a Juve, jogará como zagueiro e eventualmente como lateral. São duas das posições mais carentes do Flamengo no atual momento. Só para completar, tem outra informação importante no Flamengo. A PixBet, patrocinadora oficial do Fla, que teve um reajuste importante para essa temporada, paga 115 milhões de reais por ano, conseguiu a licença para atuar em território nacional. Essa empresa era uma daquelas casas de apostas que havia conseguido a licença via Lotert, a loteria do estado do Rio de Janeiro, e há necessidade de um acordo com o governo federal. Diante dessa novidade, o Flamengo fica bem mais despreocupado, tem seu patrocínio master garantido para a temporada de 2025. Preciso falar agora sobre Gustavo Cuéllar, volante colombiano de 32 anos de idade e um velho sonho dos dirigentes do Corinthians. Foram 3 janelas consecutivas tentando a sua aquisição. Acontece que agora o Al-Shabaab, time que detém os direitos econômicos do Cuéllar, topa fazer negócio e promete facilitar a saída do jogador, cujo contrato só se encerra em junho de 2026. Cuéllar perdeu um pouco de espaço, não tem sido tão utilizado como em outros tempos, e a ideia é utilizar essa vaga com outro atleta estrangeiro. Fluminense é o primeiro a demonstrar interesse e abrir conversas com o Al-Shabaab. Dá para dizer, inclusive, que o Fluminense é favorito na contratação do jogador em caso de volta ao futebol brasileiro. Consultei um dirigente corintiano para saber se o Timão pode retomar as tratativas, afinal de contas agora Cuéllar está disponível no mercado, algo que não vinha acontecendo nas últimas janelas. O que eu ouvi desse dirigente corintiano é de que há 2 problemas. O primeiro, Cuéllar é caro. O volante colombiano ganha 3 milhões de dólares por ano, isso equivale a mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês. O Corinthians não tem hoje capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho na função de primeiro volante, e aí reside o segundo problema. O Corinthians até busca mais um meio-campista, mas a ideia era trazer alguém para substituir o Breno Bidon, que deve ser negociado na metade do ano, ou seja, o Corinthians busca um segundo volante, não é bem a característica do Cuéllar. Não dá para descartar que o jogador será contratado pelo Corinthians, mas hoje não é uma possibilidade, não é uma tendência. Precisaria haver uma conversa muito boa com o Cuéllar, com ele aceitando uma redução drástica do seu salário para que ele se torne reforço alvinegro. Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora de informação exclusiva. Ferrarese interessa ao Inter Miami, o clube de Lionel Messi. O pessoal do São Paulo me confirmou que o tricolor recebeu há alguns dias a oferta do clube americano para um empréstimo com obrigação de compra se metas forem alcançadas. Vale a lembrança de que o São Paulo investiu caro, 4 milhões e 300 mil euros para comprá-lo do Grupo City depois de um período de empréstimo. Acontece que o Ferrarese, com o Zubeldia, perdeu espaço e não conseguiu ser titular.
Ele hoje é a segunda opção no banco de reservas. A dupla de zaga titular no fim da temporada passada tinha Alan Franco e Sabino, com o Arboleda sendo a primeira alternativa, só depois aparecia o Ferrarese. Até por isso o São Paulo prefere negociar o Ferrarese em definitivo, mas não fecha as portas para um empréstimo com obrigação de compra. O Inter Miami e o São Paulo discutem uma compensação financeira para esse empréstimo e os detalhes dessa obrigação de compra, em relação às cifras e também quais condições precisariam ser batidas para que essa compra se tornasse obrigatória. Na temporada passada, o Ferrarese disputou 25 jogos com 1 gol e 2 assistências. O contrato dele no Tricolor só se encerra em dezembro de 2027. Tricolor que já fez várias saídas no seu elenco, garantindo uma redução na folha de algo na casa de 2 milhões de reais por mês. Você, na condição de dirigente são paulino, venderia o Ferrarese? Sim? Não? Empréstimo com obrigação de compra? Já deixa registrado no espaço para comentários a sua opinião sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!